começamos? Ah, será? Ah, coisa boa, hein? Ah, de novo? De novo. Estão deixando a gente sonhar. Turma, muito boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Produto Piloto. O último episódio com os nossos convidados desta temporada. E hoje, que episódio! Se você está pegando aí, se você está assistindo, não está apenas ouvindo, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Olha para essa mesa. Hoje tá diferente a mesa, hein? Essa mesa tá Hoje tá maravilhosa. diferente. Então, ó, não tem como dar errado esse episódio aqui, Dan. Não tem. Qual a sua visão? Não, com esses elementos aqui... A gente pode discutir qualquer coisa agora, cara. Não tem como dar errado. Muito bem, turma. Eu me apresentando rapidamente hoje como host. Zé Roberto e Renan pegaram atestado. E perderam, hein? Perderam. Paciência, perderam. Falaram que os brindes aqui são pra eles, mas perderam. Não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Infelizmente, virou nosso. Muito bem, eu como host farei aqui toda a intermediação deste episódio. E temos aqui como co-host Danilo. Por favor, se apresente, Dan. Fala, pessoal, mais um episódio aí, expectativa altíssima. Não só pelo, né, quem tá vendo aqui a nossa mesa, mas acho que pelos temas que abordaremos aqui, acho que o pessoal vai curtir, vai cada vez mais contribuir com a comunidade de produto, a empreendedorismo. Então, acho que a galera vai gostar aí. Então, bom, eu sou o Danilo, vocês já me conhecem, né? Vocês podem me encontrar no LinkedIn Dan Oliveira, porque eu sou o Dan Oliveira, sacou? Então, faz sentido. Outro ponto que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Eu sei que vocês assistem, eu sei que vocês ouvem, eu sei. Mas se inscreve. Os números não mentem. Se inscreve na bagaça, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho, segue a gente lá nas plataformas de podcast que vocês gostam. Porque a gente tá acompanhando os números, galera. Eu sei que vocês assistem, eu sei que vocês estão gostando. Então, eu acho que é isso. Acompanha com a gente aqui que o episódio de hoje vai estar fera demais. Mais um aprendizado aqui, né, Rafa? Sem dúvida alguma. Este que é um mercado que o brasileiro ama, né? E trazer inovação para esse mercado é algo que estava faltando para que esse negócio fique perfeito. Estamos falando sobre a estratégia e a dinâmica de fazer um churrasco. E nós trazemos hoje aqui como convidados eles que são fundadores da BBQ Connect, Paulo Marini e Daniel Álvares. Por favor, se apresentem, fiquem à vontade. Palco é de vocês. Acho que é melhor começar pelo Daniel, porque o menino aqui, o nosso, Então vamos lá. nosso barba de louro pivete, né? Já... Escapou a corrente da bicicleta dele, deixa aqui. Bom, eu sou o Daniel, prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu participo de um podcast. Conheci o Danilo hoje, o Rafael já conheço de longa data. O pessoal do Atestado também conheço. o pessoal do atestado aí. Sou um dos 5 amigos e doidos que tá nessa empreitada. Muito bem. Fala, Rafa. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que, para mim, para o Dani, para Paula, minha esposa, tá ali de Louro José. Sempre chamei ela de Louro José. Ela é nosso amuleto hoje. A gente chama aqui as pessoas que vêm aqui de amuleto, né? Lá em casa eu chamo de Louro José quando eu tô fazendo essas coisas assim, sabe? e assim, é um prazer nosso estar aqui. Eu acho que esse é um namoro antigo que eu tenho contigo. Você sabe disso. Bonito isso, né, velho? Nossa, põe a trilha. Põe a trilha aí, por favor. Eu vou dar uma... E deu certo. E deu certo a gente vir. E a gente quis transformar esse ambiente, que já é gostoso aí, agradecer o Passe, o Fabiano, transformar o estúdio aqui em um verdadeiro churrasco. A gente está entre amigos, e nada melhor do que fazer entre amigos um bom churrasco, né? E eu tô nessa trilha junto com o Dani há mais ou menos uns 3 anos, tá? E a gente trouxe para o churrasco a visão digital, que é o que a gente sabe fazer, a visão de inovação, e é por isso que a gente veio conversar com vocês hoje. Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Vocês vão perceber que essa 1h30, 1h40 que a gente fala passa voando. Vocês nem vão... cara, já acabou, sabe? É nesse nível. E seguiremos assim. Bom, antes de começar aqui a discorrer sobre os assuntos, nós precisamos falar sobre os nossos patrocinadores, especificamente um patrocinador neste momento, que é a Norden. Squad as a Service é com a Norden.
A Nordem, que é uma consultoria estratégica de tecnologia. Se você tem aí necessidade de evoluir o seu parque tecnológico, discutir sobre as evoluções dos seus produtos digitais e discutir estrategicamente sobre como você cria caminhos para o digital, por favor, chamem a Nordem. A Nordem é uma baita parceira, sem dúvida alguma, vão ajudar vocês nessa jornada. Mas aqui na mesa tem vários leads, ó. Heineken patrocina, o Sal, qual que é a marca do Sal? Ó, Pô, aí, esse, ó. esse sal é Pô. parceiro, cara. Você sabe, Aí, ó. Danilo, esse sal eu já conhecia quando eu assava sozinho. E quando eu saí de São Paulo para ir para onde eu moro hoje, que chama Araçoiaba da Serra, eu conheci a John Mac. E a John Mac é a principal hoje... Mostra lá na câmera. Ó, lá. dá uma olhada aí. Zé, tô falando de você, hein, Zé. A principal fabricante hoje de produtos de temperos secos. Então, todas as carnes que a gente fez hoje, a gente fez uma picanha. Essa picanha usou o tempero Dry Rub da John Mac, tá? O Sal Texas, quem quiser usar, depois o Rafa e o Danilo vão falar se é bom ou não é. A gente usou o tempero da John Mac, Sal Texas. Eu tô salivando, eu quero saber a hora que começa a rolar um... E a ideia não é fazer a galera de casa aí aí passar vontade, mas fazer o quê, né? Eu acho que assim, a gente tem aqui cerveja na mesa, carne na mesa, eu acho que a gente tem que dar a primeira mordida. E aí a gente duvido. começa a conversar. E resenha, Bora? né? Que é o que... eu tô pronto. Então- Na hora que você... Então, por favor, eu vou cortar aqui a nossa picanhazinha, só para Aí, vocês poderem aí. mastigar um pouquinho, enquanto eu e o Dani a gente fala um pouquinho. Tá? Boa. Eu já vim alongado, então... Muito bem, enquanto você vai fazendo as honras aí, Marine, eu vou aqui trazer uma primeira visão, uma primeira pergunta aqui pra gente começar a discorrer os assuntos. Dan, enquanto o Marine corta, por favor, dá uma visão pra gente sobre como nasceu essa ideia. Cara, basicamente, nasceu na pandemia. Traz um pouco mais pra perto o microfone. Tudo que a gente ouve hoje parece que nasceu na pandemia, né? Sim, Modo sim. todo mundo isolado em casa. A gente tinha um contato diário no trabalho, a gente falando por telefone e tal. E até que ele começa a assar carne, fazer hambúrguer, etc. Que era mais um motivo para os amigos irem na porta da casa dele, buscar e trocar ideia. Então a gente passeio na pandemia era pegar o carro e andar sozinho, né? Um dos programas era: vou na sua casa buscar a carne que você assou. E aí a gente ficava conversando um pouco ali na calçada, no portão, e era um jeito de ter contato. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, conversando, e até que surgiu. Ô, Rafa, vocês me dão licença que eu tenho que alimentar quem manda em casa. Vocês sabem disso. Não, fica à né? vontade. Só um minuto, por favor. Até que surgiu a primeira versão, né, da ideia. Tá, então surgiu numa discussão de amigos ali, na pandemia, para que houvesse um... E o churrasco é sobre isso, é sobre você ter ali possibilidade de encontrar pessoas e trocar uma ideia e fazer com que aquilo ali se torne um evento e a carne ele vai acompanhando esse evento. Começou, Rafa, eu acho que completando aí, e começou também com 5 amigos diferentes. Eu acho que quando a gente fala de empreender, a gente fala dessa diferença, dessa importância de ter essa diferença. Então, um belo dia, um amigo meu que tem muitos contatos em vários segmentos, ele adorava fazer isso que o Dani falou. Ir em casa e pegar uma carne, trocar uma ideia. E ele chegou pra gente e falou assim, cara, seu churrasco é animal. Aí vocês me respondem se tá bom ou se não tá, por favor. Espetacular. E fala, valeu o sal da John Mac? Porra, demais, demais. E aí ele chegou pra gente, cara, seu churrasco é muito bom. Só que vocês não conseguem fazer churrasco 24/7, né? Então vocês têm que pensar em como fazer churrasco e ganhar dinheiro dormindo. Aí pronto, como que eu levo esse mundo 24/7 fazendo churrasco? Eu não vou dormir. Não vou dormir mais. E a gente saiu de uma produção de 5 quilos de carne para uma produção de 80 quilos de carne. Isso só na pandemia, nessa situação que o Dani comentou. E quando a gente viu, a gente se pegou pensando como fazer isso virar verdade. Ganhar dinheiro com churrasco 24/7. Essa foi a primeira pergunta que surgiu. Tá? Legal. Muito bem, então, baseado nisso, é claro que vocês precisam, a partir dessa ambição, a partir desse sonho, buscar ali caminhos para resolver esses problemas, que é fazer o churrasco e tudo mais.
como que vocês começaram a jornada pensando ali no perfil de cliente ideal? Como que vocês buscaram? Quais foram as táticas que vocês usaram, as técnicas que vocês usaram para poder criar ali talvez uma persona? Não sei se tem uma visão nesse caminho aí. E como que vocês estão evoluindo essa visão do seu perfil de cliente ideal? Ô, Rafa, a gente começou o seguinte, a gente não tinha ideia do que era o cliente. A gente sabia que a gente queria levar o churrasco para o mundo digital. E aí a gente tem na família, porque assim, a gente é uma empresa, a gente é uma startup, no qual a gente não tem nenhum investimento. Quem faz os investimentos somos nós. Nós somos em 5, um com skill financeiro, que é a patroa, um com skill de visão Só técnica, fala o nome, Paula. A Paula. Boa. Desculpa. A Paula tem o aspecto de planejamento financeiro, toda a visão financeira que a gente precisa, ela nos suporta. Ela que puxa a orelha, você está gastando mais comprando moderno. Você está gastando mais investindo em marketing. Então, ela acaba puxando a gente nesse aspecto. Legal. O Dani tem uma visão que colabora como, né? Aí, Dani, você pode puxar minha orelha também, viu? O Dani tem uma visão que ele consegue conectar muito claramente tecnologia com negócio. Ou seja, se a gente tem uma visão de negócio, ele também tem. Então, ele consegue falar, puta, esse negócio... Pode falar palavrão de vez em quando ou não? Manda bala. Quando a gente tem uma visão de negócio... Porra, palavrão é foda. Não fala não. Foda, obrigado, Porra, obrigado. vírgula pra carioca. A exclamação também, né? Uhum. E aí o Dani chega e fala assim, cara, mas isso daqui pode não dar certo. Porque como a gente construiu, a gente não está pronto para isso. Então ele também freia ou impulsiona. Porque ele também, sabendo do negócio, ele também provoca oportunidades de como a gente testar novas funcionalidades, sem precisar de tecnologia. Porque hoje o que a gente tem de escassez são alguns pontos, mas tecnologia para nós é escassez, porque o investimento é da família. Tem o Eric, vocês também conhecem, o Eric Torres, nosso amigo e sócio também aqui da BBQ Connect. O cara é um expert em tecnologia. Então, tudo que ele montou para nós, junto com a gente, ele pensou no futuro, pensando de back-end. Tanto é que a primeira provocação que ele fez foi o seguinte, cara, a gente não pode ter inteligência no front, porque um dos sócios é expert em back. E aí o Dani falou, cara, você tá certo, porque se a gente for escalar assim, escalar assado, pensar no negócio assim, pensar no negócio assado, a gente vai sofrer. Então, vamos pensar no back. E tem o Daniel Nakamura, que é o Naka. O Naka, primeiro eu tenho que falar que o Naka é muito amigo nosso, né? Amigo da esposa do Dani, amigo meu. Só um parênteses, Naka, isso daí é pra você. O Naka foi o primeiro cara que fez a primeira cirurgia em mim. Como assim? Ele arrebentou meu joelho. Foi ligamento cruzado, menisco, mas tudo bem, a gente continua amigo. E ele tem Sentiu um... Ficou guardado, mas... Não quero causar intriga, mas... Tem um negocinho. Vai ter volta, parece. Tem um negocinho, a gente vai descobrir ao longo do episódio aqui. A gente faz judô desde pequeno junto. Então, foi treinando judô que a gente se conheceu. E o Naka é o cara do contato. Por exemplo, outro dia a gente teve uma reunião de 1h30 com uma das 10 maiores investidores que saiu na Forbes. Se você vai procurar uma agenda com ela, você não tem. Mas com o Naka, ele conectou a gente conversou 1h30 com ela. Então, quem consegue isso? São poucos. Então, o Naka conseguiu. Por exemplo, ele tem contato com vários chefes de restaurantes, que é uma das frentes. Agora, respondendo a sua pergunta, Rafa, pontualmente. Como são essas pessoas? Nesse primeiro momento, a gente também foi na família. A família, ela tem o quê? Ela tinha uma empresa, que era pesquisa de mercado, fazia estratégia de pesquisa de mercado. Então, o primeiro ponto que a gente foi buscar foi entender quais eram os tipos de pessoas associados a esse gosto de churrasco, certo, Dani? Antes de construir qualquer coisa. E aí, o que a gente viu? A gente viu que essas pessoas foram mais de 2 mil entrevistados. Eu tive meu WhatsApp bloqueado por umas 3, 4 vezes, porque era a ferramenta que a gente tinha, entendeu? A Paula também teve o dela bloqueado, e foi assim que a gente foi fazendo pergunta. Entendendo, tabulando, resposta a resposta. Quando a gente viu, em determinadas regiões de São Paulo, para você ter uma ideia, um determinado perfil, eles faziam mais churrasco do que comiam pizza. E a gente conseguiu
sim, definir algumas personas que olhavam para esse produto. Então, foi assim que a gente conseguiu fazer. Com a diversidade entre o nosso time, entre os sócios, entre os founders aqui da BBQ Connect, e com as conexões da família. Então, a gente hoje, a família BBQ Connect, tem muitos contatos. Contatos esse para investidor, contatos esse para resolver dúvidas técnicas, ou até mesmo de marketing. Quer ver uma curiosidade que a gente tem? Ô Dani, conta para eles quem desenvolveu nossa estratégia de marketing. Foi a Raquel, E o que ela é? vegetariano. Aí você já pensa numa linha de produtos para um vegetariano, por exemplo. Entra lá no backlog, alguma coisa desse tipo. E um ponto que queria complementar, né? Além da gente ter as personas, qual que é o ponto, né? Não é só você entrar e comprar a carne e receber na sua casa. Tem toda a questão da experiência. Mas a gente precisa garantir a entrega. Então, com os contatos que o Paulo tinha de alguns fornecedores, foi onde a gente começou a delimitar no MVP ali, né, as regiões que a gente consegue garantir a entrega. Legal. Esse era o ponto que eu queria explorar, e o Dan tem bastante conhecimento de causa sobre isso, que é, quando a gente olha para um produto digital, você tem lá os conceitos de TAM, SAM e SOM, que é o Total Available Market, né, o tamanho do mercado como um todo. Você tem o SAM, que é o Serviceable Available Market. Você tem o SOM, que é o Service Obtainable Total SOM, né? Service Obtainable Marketing. Ou seja, qual é o tamanho do mercado que vocês podem atingir nesse momento. Isso. E vocês focaram em explorar São Paulo. Isso. Até por uma questão óbvia que vocês A gente tem são São daqui. Paulo, Sorocaba, Votorantim. 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 Qual que foi como que a gente fez esse cruzamento? Com os dados tabulados, pesquisa de mercado respondida, as regiões, os fornecedores que a gente conseguia cruzar com a localização dessas pessoas, então a gente marcou ele como se fosse um centro de um polígono, a gente limitou ali um raio de ação. Se o pedido chegar de uma pessoa que mora em Perdizes, esse cara que atende, aí a gente direciona para ele. Para quê? Para que a sua experiência seja a mesma. Então foi feito um trabalho de padronização com eles. Preciso que você me entregue dessa forma. Vamos brincar na especificação ali a especificação das peças de carne tem que ser com esse peso, essa característica. Para você, um dia você faz o pedido numa região que um cara te atende. Semana que vem, agora eu estou em outra. Você não percebeu uma diferença De qualidade. experiência ser ruim, etc. Legal. E esse é um trabalho que a gente faz que não é associado à tecnologia, é associado a negócio. Então, a gente tem que ter um padrão de qualidade independente para onde a gente vá. Então, por exemplo, Sorocaba, Votorantim, São Paulo. O padrão é o mesmo. O que você vai receber na sua casa é o mesmo que o Danilo vai receber na casa dele, é o mesmo que eu vou receber na minha casa, é o mesmo que o Dani vai receber na casa dele. Então, assim, o padrão de qualidade é a mesma. Então, para a gente poder expandir os outros lugares, e aí, spoiler, tem 2 localidades que a gente já está pronto para expandir. Boa. Que é Indaiatuba e a região de Avaré, com fornecedores diferentes. A Varé tá precisando, hein? Viu só? Eu sabia. Vai lá. Não é assim, né? Quando a gente começa a construir um produto, né? Ele é baseado numa dor, baseado num comportamento ali, num problema que a gente quer resolver, né? E a gente, o sucesso é quando a gente alcança o tal do Product Market Fit ali, né? É o que a gente está buscando, sempre, né? Com qualquer produto. Aí eu fico pensando, né? Toda hipótese nasce de um feeling, né? Do nosso convívio, principalmente de um hobby, sei lá, nacional aí, né? De churrasco. Aí eu queria entender com vocês como foi a jornada de validação disso, né? Porque assim, vocês têm um app, né? Até vocês podem até discorrer um pouquinho mais sobre isso. Mas como foi o processo de validação? Porque é um serviço físico, né? É um serviço ali que vocês prestam. Mas até chegar no ponto de digitalizar de fato, imagino que vocês tenham feito algumas validações. Acho que vocês puderem contar um pouquinho dessa jornada de validação. Você citou o WhatsApp, não sei se o WhatsApp você pegava o pedido e ia... Só pra galera ter uma... Porque a gente fala de produto digital, geralmente vem na nossa cabeça que já nasce um app, né?
já nasce um app, já nasce um... Então, eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre essa jornada de validação. Qual que é o princípio, né, que a gente vai errar. A gente fez uma pesquisa, no começo tudo manual, delimitamos as regiões, as pessoas, os perfis, sem construir aplicativo, sem construir nada, e aí era contato direto, etc. Quando a gente teve sucesso para aquele público que a gente definiu, eu não lembro exatamente o número de pessoas agora. A gente delimitou mais ou menos, eram umas 100 pessoas que eram próximo das famílias. Quando a gente teve sucesso com aquelas... vamos construir agora um aplicativo. Por que um aplicativo? Porque era a forma que a gente tinha tecnologicamente falando, uma construção mínima que eu consigo definir um raio de ação, por exemplo. Aí foi um investimento que a gente fez, vamos arriscar, foi uma construção mínima. Lógico, tem N coisas, N ideias que podem estar ali, mas era sempre com aquele viés. Vamos colocar o barquinho na água, testar, ele vai tombar, pega, traz de volta, do que ficar lá falando de churrasco, afiando a faca, e na hora que vai fazer... E o Dani falou, foi exatamente isso. O que eu adicionaria? O fato de a gente ter testado no Forms. Aí Google patrocina a gente, né? É isso, cara. A gente tem Google. Quem quiser patrocinar o Produto Piloto, fica à vontade. É só podcast@Produto Piloto, manda um e-mail ou chama a gente. Heineken. Fiquem à vontade. Cabe para todo mundo. E quando a gente colocou isso no Forms, a gente percebeu e fez muitos testes de como ia ser a jornada, de como ia ser a sequência, de como a gente poderia desenhar com UX, trazer o que a gente buscou trazer a experiência. E aí vale ressaltar o que a minha esposa Paula e o Dani adoram, vinho. Vinho, quando você vai falar de vinho, você fala de terroir. Terroir, Dani, me ajuda aí, tá? Porque eu não sou expert. O que é terroir, gente? Terroir é um nome bonito. É bonito, Explica né? pra galera. Eu sei, mas explica pra Você galera sabe? aí. Sei, lógico, claro que sei. Mas explica pra galera aí. Mas basicamente é tudo que faz parte, tudo que resulta naquele produto final. Não existe uma definição, é desde do solo, do clima, a uva, a cultura do local, porque num local a pessoa manuseia de um jeito, em outro local ela manuseia. Então, tudo isso resulta basicamente ali no vinho. São um conjunto de características. Imagina você trazer o terroir do churrasco, que é uma experiência, para dentro de um app. Então, essa era uma das preocupações. Então, com isso, vocês estão indo para um público mais premium, que Não. se preocupa com essa... Quando a gente desenhou os produtos que nós vendemos dentro do app, a gente pensou nas várias classes sociais. Tá. Então, você tem dentro do produto, respondendo diretamente a sua pergunta, Rafa, desde o espetinho até uma Angus. Então, você tem todas as classes ali. E quando a gente nasceu e viu que essa experiência podia ser transformada em alguma solução, seja lá qual que ela seria na época, a gente percebeu que essa experiência podia ser, vamos trazer e vender. Mas a gente falou o seguinte, não é isso, esse não é o propósito. E a gente começou a discussão de propósito, Danilo, pensando em produto. E olha que legal, pensando na jornada, a gente refletiu sobre o nosso propósito, porque a gente queria vender. Mas a gente veio para vender? Não, a gente veio para conectar. Então, a BBQ Connect, por isso o nome, ela conecta tudo o que você precisa para você transformar em um churrasco perfeito e você poder curtir esse churrasco. Então, o que a gente traz? A gente traz um influencer que sabe fazer uma buffalo wings, asinha de frango defumada, depois grelhada, aquela que a gente come cheia de pimenta na boca. E aí, Léo, essa é sua, hein, Léo? Presta atenção, hein? Dom Pimenta, para quem for de Sorocaba, tem um restaurante chamado Dom Pimenta. Às quarta-feiras, vocês já comeram rodízio de buffalo wings? Não. São mais de 19 tipos de buffalo wings às quartas-feiras com chopp em dobro. Imagina que Eu tô loucura. indo pro lugar errado, eu preciso conhecer esses lugares maravilhosos. E aí o Léo, que é um influencer nesse meio, cara, pode me usar. E aí tinha um vídeo que ele tem junto com o Bruno Salomão, que é uma referência em gastronomia. A gente pediu e eles como influenciadores autorizaram a gente usar.
Então, essas conexões é para um cara que já sabe cozinha. Mas, em compensação, tem o cara que não sabe cozinha, que a gente conectou o cientista do churrasco, que é o Roberto Bocabello. Boca, presta atenção, hein? Que é o quê? Um cara que mostra todas as etapas de churrasco. Temperatura de grelha, por que você faz isso, por que você faz aquilo. E esses influencers, a gente conectou ali. Pô, tá bom, mas o que tem mais no churrasco? Tem música. Pô, tem um DJ, o Léo, também é Léo, que ele faz a mantedoria. Ele mantém toda a biblioteca nossa no Spotify. Faz a curadoria Curadoria, que é o quê? A gente tem uma biblioteca com vários tipos de música. Você acessa o nosso aplicativo e vai direto para o Spotify. Quando você olha isso, cara, o que falta? Falta uma faca, falta uma tábua. Pô, a faca. A gente passou quase um mês em Porto Alegre, região, desenvolvendo produtos da BBQ Connect. Então, pô, a gente tem produtos da BBQ Connect. Então, a gente tem tábua, faca, cutelo, avental, todos com a marca BBQ Connect. Então, quando você olha para cá, pô, G-Woodworker, que é o nosso parceiro de tábua. Uma das melhores tábuas, essas que estão aqui, são deles. Então, o Gilson, lá da G-Woodworker, falou assim, cara, claro que eu desenvolvo. Desenvolveu. O Muchacho, da Muchacho Cutelaria, também do Sul, faz as nossas facas. Então, você tem facas no qual são leves. Por que uma faca leve? Imagina você ficar assando no churrasco 3 horas, cortando com uma faca pesada. Então, essas conexões, Danilo, quando olhou para tudo isso, falou assim, cara, o nosso propósito é outro, tá? Então, a gente olhou para o propósito e aprendeu que o nosso propósito foi baseado em quê? Na nossa jornada. Então, a gente refletiu muito do propósito. Depois que a gente entendeu a jornada e as dúvidas que essas pessoas vieram pelo Forms, entendeu? Para depois a gente construir o nosso app. Finalizando a pergunta aí. Não, legal. Pô, genial, porque quando a gente fala sobre ter um sonho e a partir desse sonho querer colocar algo funcionando, é muito comum que as pessoas pensem só na solução. Pô, pensei aqui em fazer um aplicativo assim assado e por falta de conhecimento de causa, as pessoas acabam construindo um negócio e vai na tentativa e erro sem minimamente ter uma validação e vai muito mais pelo feeling. Muito difícil disso dar certo, ainda mais hoje em dia que você tem diversos públicos, diversos ICPs para um mesmo produto. Você não tem um único perfil de cliente ideal ali para um produto, então você tem uma certa complexidade nisso. E é interessante ouvir que vocês estão, para validar uma hipótese, usando de um conjunto de técnicas para fazer isso acontecer. Eu queria que vocês explorassem um pouco de onde surgiu esse conhecimento dessas técnicas. Conta um pouco aí de como que vocês aprenderam e por que vocês estão seguindo por este caminho. Acho que vale explorar aí o lado pessoal também do conhecimento de vocês. Sou formado em tecnologia, então eu vinha, desse mercado desde aquela gestão de projetos tradicional, clássica. Voltou, tá em alta de novo, viu? É a moda, né? Vai e volta, tá em alta. Ô Dan, puxa só, faz assim, ó, põe pra cima, porque ele vai, empurra ele pra cima assim, ó. Isso, boa. E aí até que em dado momento a gente começa a trabalhar com metodologia ágil, aí foi o primeiro boom que teve, então trabalha em sprint, monta squad pra lá, pra cá. E aí depois você vai descobrindo qual que é o seu insumo principal, é o dado. Aí você vai para pesquisa, Então, eu venho desse histórico. Então, o cuidado que a gente tem, que até brinco com ele, é calma, segure a ansiedade, vamos testar logo. Não adianta ficar pondo um monte de coisa ali que você não sabe se vai dar certo. Ô Dani, Hoje a gente tem um aplicativo desenvolvido, um mínimo ali que a gente precisa, que a gente chegou numa definição que a gente precisa, para atender isso tudo que a gente falou. Que ativa valor ali pro cara. E a gente descobre coisas no meio, então, como que eu vou fazer para atender essa descoberta agora sem precisar chamar o desenvolvedor para mexer no aplicativo? Então a gente consegue ainda ir fazendo, tendo essa maleabilidade, vamos dizer assim. Mas, assim, o meu histórico é de TI, projetos e etc. Então, eu venho com esses conceitos, assim, eu sempre penso
na forma de escalar, numa forma segura de fazer as coisas, você tem dados de pessoas, né, que você trabalha e por aí vai. Então, o meu histórico é de tecnologia. Você viu como ele puxa a minha orelha? É isso. Ele manda sneakers pra mim. Não sei se... Sneakers, de novo, hein? Outro patrocinador. O Dani chega muito pra mim. Calma, Marine. Calma, Paulo. Por quê? Porque eu sou um cara ansioso. Eu sou um cara que ferve ideias o tempo todo. E o Dani fica pilotando. Faça os porquês com ele. E ele chega Legal. pra mim, por que você vai pensar nisso? Por que você está pensando com isso? E a gente brincava muito na nossa vivência, fora a BBQ Connect, que o Dani era muito a minha voz da consciência. Então, o Dani chegava com esses porquês e botava o pé no chão. Isso é legal, que aí vem... E eu sempre tive esse papel onde eu passei. Botar a bola no chão, mas numa visão de negócio. Então, assim, todas as empresas que eu passei, e aí foram várias, sempre estava conectado à gestão de projetos também, mas com a visão de negócio. Trazendo o negócio, conectando com quem quer que fosse. Por exemplo, indústria branca, né? Bens de consumo. Eu fiz máquina de lavar roupa. Conectava a operação, conectava a produção, conectava toda a cadeia fabril, além da engenharia. Vamos para automação. Pô, a gente construiu fábrica de iluminação de tubo. O que é isso? Cara, o tubo que ia na plataforma de petróleo, não sei quantos metros de profundidade, a automação foi feita pela uma das empresas que eu trabalhei. Pô, a gente implantou escritório de projetos na Petrobras. Então, assim, a minha experiência vem disso. Então, sempre trazendo a conexão de quem não tem essa visão de organização, ou a organização dela está voltada mais para o técnico, não técnico em tecnologia, mas o técnico, seja um engenheiro de petróleo, seja um engenheiro elétrico que vai fazer uma placa de uma máquina de lavar roupa, seja um médico, seja um cara especialista em seguros. Então, essa conexão me trouxe essa experiência de colocar a bola no chão, entendeu? Falando especificamente da tríade de produtos, que você traz ali a visão de quem faz a gestão do produto, da pessoa de negócio ali, da área de tecnologia, né, de um engenheiro, e aí você conecta também a parte de design. Parece que na estratégia que eles compuseram aqui, você tem as capacidades para poder, de fato, construir um produto. Conta um pouco aí, o que você está entendendo e aprendendo aí na visão do que eles estão trazendo? Não, é legal, né? A jornada é bem legal, porque tem perfis diversos, né? Quando a gente tem no time uma diversidade, a gente tem encontro de ideias. Tá né? genial isso aqui, ó. Nossa, tá maravilhoso. Se complementam, né? Então, a jornada bem legal já começa daí. E eu acho assim, todo esse background de vocês, de metodologias, tanto de projeto, quanto a evolução de agilidade, o que prega o usuário no centro e tudo mais, equilibram um pouquinho a nossa ansiedade de fazer acontecer, que na minha visão pessoal é importante, tá? Ter um lado pendendo, assim, eu acho que numa sociedade, digamos assim, porque muita gente deve estar falando assim, mas caramba, poxa vida, por que eu não tive essa ideia antes? O churrasco, eu faço churrasco todo domingo. Os caras fizeram. Esse passo, eu acho que a ansiedade no limite controlado, eu acho que é o ponto que puxa para você fazer acontecer. E ali, e esse background de metodologia, que você pega centrado no usuário e tudo mais, é o contraponto que faz os pratos se equilibrarem. Então, um ponto que eu destacaria nessa jornada, assim, que eu achei muito bacana na dinâmica de vocês, é isso, é assim, vamos fazer acontecer. Normal vocês são de mercado, vocês sabem, normal a gente já pensar na solução. Sim. A gente já pensa na solução, já quer executar, mas peraí, vamos entender dor, vamos entender comportamento. Eu fico imaginando, né, são diversas pessoas que tem, por exemplo, eu não sei, no estúdio de vocês, se casa, mas assim, a gente vai ficando mais velho, é o nosso comportamento de churrasco. Eu falo meu e dele porque a gente tá sempre fazendo churrasco junto. O nosso comportamento vai ficando mais velho, a gente tá gostando mais de uma carne melhor, a gente tá procurando mais conteúdo sobre isso na internet. Vai mudando, né, o perfil. Né? Vai mudando. Então eu acho que tem oportunidade para dentro de segmentos específicos, você delimitar personas diferentes ali e ir testando. Porque até a parte regional do negócio eu acho também desafiadora. Você fala, São Paulo. Aí a hora que você escala, Rio Grande do Sul,
que você vai indo, e eu acho que para eu concluir o raciocínio, nessa jornada, nessa dinâmica, eu acho que faz total sentido para vocês chegarem nessa escalabilidade aí. Você tocou num ponto, Dan, que é o seguinte. A gente teve conversas, nós tivemos... Ela não quer carne? Você não quer carne? A gente teve conversas que tiveram situações que a gente sempre se preocupou. A gente tem uma casca ou a gente tem um produto? E essa ansiedade trouxe para nós, a gente não pode ir para o mercado com uma casca. E isso também trouxe na nossa experiência. A gente já viu ir para o mercado com uma casca e essa casca quebrar, né, Dani? E um ponto que você falou, né, que muda um pouco, pelo menos para mim mudou. A partir do momento que eu passei a me dedicar aqui, eu vinha de mercado, agora eu estou aqui. Você trabalha em uma empresa, você ouve, o sentimento de dono, beleza. Eu sempre trabalhei com isso, sentimento de dono, e tentava passar para todo o meu time. Se não tiver ninguém na mesa que tiver só você vai ter que saber explicar o que a gente está fazendo. Então a gente exercitava isso. Quando você está fora da empresa e está aqui no seu... Você está pondo aqui, a gente brinca, né? A sua pele aqui, né? O sentimento de dono faz você também ter um pouquinho de pé no chão para você não pular no abismo e se espatifar lá embaixo. Então, isso ajuda a gente a controlar um pouco a ansiedade. As ideias são todas anotadas e guardadas. Em algum momento a gente vai voltar nela. Pode ser que no dia que eu volte nela não faça sentido mais, ou dali eu derive para outra. Então, eu percebo essa mudança, assim, quando você está correndo atrás ali, é diferente do que você está num projeto, numa empresa, com dinheiro lá da empresa. Lógico que ninguém tomava decisão errada, a gente era responsável, mas é diferente, assim, o sentimento é diferente. Uma discussão é você empreender com o dinheiro da empresa, outra discussão agora, e no que vocês contaram, é um modelo bootstrapping, ou seja, vocês estão colocando grana no negócio e cada centavo vale absurdamente. Então, fez um trabalho grande de planejamento e fluxo de caixa para segurar os nossos custos, sempre baseado em custo variável. Então, se eu não vendo, em teoria eu não gasto. Meu custo fixo é contador, esse tipo de coisa. Então, a gente toma esse cuidado justamente para a gente conseguir ocupar a nossa cabeça para pensar pensar e não ficar preocupado. Putz, e agora? Da onde eu vou pegar o dinheiro que não sei o quê? Né? Porque isso tira você do trilho. E aí, complementando, vem muito o que a Paula provoca a gente. De onde Legal. vocês vão tirar dinheiro? Vão tirar de casa? Se vão, é consciente? É consciente. Então, vamos. Então, a Paula, com essa visão de planejamento financeiro, e assim, a Paula com uma experiência super vasta. E tirando eu como marido e olhando ela como profissional, cara, uma mulher que trabalhou com planejamento financeiro do México para baixo, ou seja, toda a América Latina, exceto Brasil, Paraguai e Uruguai, isso na última experiência dela, e olhando para o Brasil em vários segmentos. E aí ela coloca isso dentro de casa para o nosso frente. Então eu tiro um pouco do marido e olho ela como profissional. É difícil? É difícil, porque a gente trabalha um do lado do outro. E no relacionamento, às vezes a gente está em reunião, ele fala, Paula, volta. Por quê? Ela está sempre olhando para o custo. E a gente, eu principalmente, sonhando, com um propósito muito claro. O Dani olhando para o propósito, olhando para a tecnologia. O Eric provocando a gente, mas isso não dá para fazer. Mas se fizer isso... Então, assim, a soma disso tudo, tem reuniões, igual a gente estava conversando, coloca isso numa... Como que eu vou falar? Numa potência que eu não imaginava. Mas, assim, foi muito cauteloso, como o Dani falou, né? Outro dia a gente escutou a tática do camelo, né, Dani? O camelo do unicórnio. O camelo do unicórnio. Vocês já ouviram falar do camelo do unicórnio? Não? Conta aí. Basicamente, o camelo vai dando os passos sólidos e vai e atravessa o deserto. Às vezes o unicórnio, no meio do voo, ele... Pimba. Boa. Boa. Entendeu? Então a gente tá camelando. Então a gente tá camelando, pouquinho a pouquinho. E assim, olhando assim a pergunta inicial, Rafa, que eu não esqueci ainda, qual o tamanho, traduzindo todas as siglas que você colocou, qual o tamanho do mar que a gente tem para pescar?
entendeu? Quando a gente fala do nosso pitch, a gente fala, o mundo faz churrasco. Qual é o crescimento da produção de carne? Dessa carne, qual que é o percentual que a gente olha que faz churrasco? Então, a gente tem essa visão. A gente sabe qual é o número previsto até 2030 da produção de carne. Olhando para o percentual, quanto que é consumo de carne. Então, isso tudo faz. Uma das histórias que a gente tem, a gente estava numa reunião e a gente conheceu um cara que era do México. E a gente estava batendo papo e a gente contou a história da BBQ Connect. O cara falou, pô, vamos levar isso pro México. Só que aí eu volto para casca. Eu estava no momento de casca. Só como ideia. Podia ter levado lá? Podia. Mas qual que foi o medo? Da casca. E aí, por que eu falei? Essas nossas ansiedades retornam em medo. E o medo pode paralisar ou motivar. Então, a gente olha muito para esses momentos e fala assim, esse medo, esse cara faz muito isso, tá? É para levar a gente para frente ou vai parar? Muito bom. Entendeu? Então, assim, a gente, nessas ansiedades, aconteceram essa história do México e uma para Portugal. Aí eu perguntei para Portugal, vem cá, que tipo de churrasco vocês fazem lá? Sardinha e frango. Faz churrasco. Só muda a proteína. E aí proteína é coisa de churrasqueiro, tá? Não fala carne, fala proteína, tá? Então vocês estão comendo hoje picanha defumada e uma linguiça do senhor porco. Quem não conhece o senhor porco, uma linguiça de linguiça biquinho. Amanhã eu vou entrar no BBQ Connect e quero comprar essa linguiça aí, cara. Mas essa você não encontra no BBQ Connect, tá? Se vira, põe lá, põe pra mim lá, me gera um link lá. Eu quero comprar essa linguiça aí, cara. Tem uma, cara. O Eric, tem que criar o link lá. Gera o link dessa linguiça aí. Vai. Tem uma linguiça que eu não trouxe, que é uma linguiça de goiabada cascão com queijo coalho. Porra, velho. Meu amigo, se você não comeu, quando você comer com uma pimentinha, vai para outro nível. Genial. O legal do que a gente está explorando aqui, Dan, é assim, na história do produto piloto, nós já trouxemos aqui grandes executivos, nós trouxemos empreendedores que estavam já consolidados no mercado, então você pega aí grandes empreendedores que fizeram saídas milionárias dos seus negócios. E agora é interessante, até porque o nosso público ele se conecta bastante com o que a gente está falando aqui, que é trazer pessoas que estão num estágio inicial ali, gerando ainda a validação do seu negócio para poder escalar. E é interessante porque tem aquela pessoa que está no seu dia a dia na empresa, esse é nosso público, tá? Tá no dia a dia da sua empresa ali, consumindo o nosso conteúdo para poder tirar insights sobre como ajudar a resolver coisas no dia a dia. E tem empreendedores que estão pensando em montar o seu negócio, tirar a sua ideia do papel. E a gente sempre brinca, né, que para tirar do papel, primeiro você tem que colocar lá no papel. O pessoal fala, vamos tirar a ideia do papel, vamos tirar a ideia do papel? Pô, mas você já colocou, você já escreveu a ideia no papel? Já colocou ali os pontos prós e contras? Então, se não colocou, não adianta. E aí, vocês estão trazendo aqui uma visão empreendedora num modelo em que hoje o Daniel está 100% conectado ao negócio, Paula, não sei, tá integralmente dedicada, Marina ainda está fazendo um part-time, ainda tem o seu dia a dia ali, porque ninguém é de ferro, alguém tem que pagar as contas, aí ajudar a pagar as contas, né? Enfim, e esse modelo é legal porque mostra um movimento que ele é de muita gente, sabe? Muita gente está nessa pegada de tirar uma ideia do papel, começar a explorar um negócio, e vocês estão num caminho que agora monta um MVP, que a gente sempre fala, cara, tira do papel, coloca numa primeira versão. Foi o Forms. É isso aí. Coloca numa primeira versão, experimenta e vê o que dá. E aí, em cima dessa primeira versão, cara, antes de vocês pensarem em escalar, colocar 4 ou 5 desenvolvedores, a gente sempre fala sobre isso, tem que escalar a venda, porque o que o que valida mesmo o negócio é dinheiro na mesa, para que vocês possam ter respiro para poder fazer acontecer. E conforme as pessoas vão usando o produto, e isso é venda, né?
vocês vão pegando o aprendizado daquele seu público e a partir dessa informação, dessas informações, vocês vão evoluindo o negócio. E nessa dinâmica como um todo, eu trouxe todo esse contexto para fazer uma pergunta aqui chave para vocês, que é, o dia a dia de sócio tem muita divergência. Tem, como vocês estão trazendo aqui de um jeito muito sutil, o Dan puxa você para a realidade. Marine sonhador, quer trazer as ideias aqui, colocar. Paula puxa para a realidade em relação aos números. Eric tem lá a sua realidade em relação a código. O Naka tá ali tentando se conectar com investidores, com potenciais clientes e tudo mais. Como que é essa dinâmica de divergência, a gente fala bastante sobre isso, divergência e convergência em relação às ideias, que momento vocês saem na porrada, tem isso? Conta aí um pouco da realidade pro pessoal. Porrada a gente não arrisca porque ele tá sempre com uma faca na mão. Bom ponto. Apesar do joelho também, faixa preta. Né? Mas assim, qual que é o ponto? Se você quiser. Não, manda aí. Você tendo os objetivos, propósitos, objetivos claros, cada um vai ter uma ideia diferente, a realidade minha é de um jeito, o meu histórico familiar é diferente do meu. Então, se você começa a respeitar a ideia do outro, mas você sempre alerta, ó, legal, vamos aí na sua ideia, eu não concordo, mas vamos. Ela atende um dos objetivos que a gente tem aqui. Se ficar claro que ela não atende mesmo, aí a gente para, não é esse o momento, segura aí, vamos ver. Então a gente tenta. Mas esse vai, tem fricção aí de ideias. O tempo todo, Rafa. E vocês querem, por exemplo, a hora eu quero acelerar aqui, mas segura, não tem dinheiro para isso. Tem. Segura não é o momento de conectar o cliente. Dá o papo real aí, vai lá. Não, é tranquilo, cara. Eu acho que o Dani falou uma palavra que é muito importante, a gente se respeita. Eu acho que essa parte de respeito é o primeiro passo. Então, é como o Dani falou, nós temos as nossas diferenças, nós temos as nossas criações, nós sabemos quais são os nossos valores. Se a gente sabe quais são os nossos valores como pessoa, se eles se em algum momento, se eles bateram, deu match. Então, deu match entre nós 5, em alguns dos valores. Não foi um, não foram 2, foram vários. E esse respeito mútuo entre nós fez com que qualquer fricção que tenha é uma fricção suave. A gente não teve alguma fricção pesada ainda? Tirando eu e a Paula, marido e mulher, entendeu? Ei, Paula, não tá nem no... Daqui a pouco eu vou ter que dar palco aqui pra Paula pra ela poder se defender. Tirando eu e a Paula, marido e mulher, eu, Naka, Dani e Eric, os atritos que nós tivemos, inclusive a Paula, como membro do time, como sócia, como founder, foram atritos simples até agora. Você fala assim, foram difíceis? Foram difíceis. São 3 anos que a gente está junto. E tem uma senioridade na discussão, né? Exato. Então, por exemplo, quando o Dani fala qual que é o nosso propósito, toda vez que a gente volta e tem uma discussão, a gente o Dani põe na mesa, ou a gente põe na mesa, o nosso propósito é claro. A gente nasceu para conectar tudo que você precisa para o seu churrasco. Tá? Eu estou pegando a cola aqui porque é a que está no nosso site. Tá? E a gente veio mostrar que a vida pode ser mais simples. Então, quando a gente fala de simplicidade, a gente pensa no quê? Como eu vou conectar com simplicidade o churrasco? Para provar para você que vai fazer churrasco, você pode aproveitar o churrasco sem precisar ter a correria de fila, de mercado. Então, isso tudo faz com que a gente pensa, reflete e olha o nosso norte. Então, essa é uma realidade que a gente tem no nosso dia a dia. Então, aí respondendo outra pergunta, Rafa, que você fez. Que momento que a gente está hoje, né? Vamos vender? Essa é a nossa grande ansiedade. O produto está em pé. São 200 downloads hoje em mais ou menos quase 4 meses. Quando a gente botou o Forms em pé, a gente teve venda num soft launch, que a gente falou, cara, vamos embora. Mas quando a gente foi para mar aberto, e aí pensando em mar aberto, a gente viu que é totalmente diferente. Porque a gente não ligou para o amigo do Dani e falou, compra aí. Eu não liguei para o meu amigo e falei, compra aí. Tem que ser o que o Dan falou, market fit.
E é o que a gente está buscando. E com isso a gente vai testando. É B2C? É B2B? É B2B2C? O que é? Né? Então, cara, essas divergências fazem essas provocações. Ótimo. Entendeu? Então, assim, cara, vai ter algum estresse? Vai. Vai, algum momento vai ter. Tanto é que, por exemplo, a gente tem uma amiga aí, a Adriana, eu não sei falar o nome dela, que é a Adriana advogada. Adriana advogada. Não, mas com a advogada não vamos brincar, não. Não brinca com o nome A dela. Adriana, ela trouxe para nós várias provocações que a gente tem que ter como empresa. Uhum. E que a gente não conhecia. Porque a gente se respeita tanto como amigo que a gente não trouxe isso para a mesa. Mas numa sociedade, tem que trazer isso para a mesa. No momento da escala, Exato. na hora que começar a entrar o dinheiro. Exato, entendeu? Então, assim, concluindo a resposta. Hoje teve atrito forte? Não, não teve atrito forte. Por quê? A gente se respeita. Os valores Legal. são parecidos. É isso que fez com que a gente esteja... Isso fez com que nós estejamos há 3 anos olhando para o mesmo propósito. Ótimo. Entendeu? Eu tenho uma provocação para fazer e uma dúvida também. Muito voltando ao ponto que você falou dos 200 downloads e tudo mais, né? Vocês estão há 3 anos. A gente fala muito, né, no mundo de produto, de ciclo de vida de produto, né? Olhando de maturidade, hora que você introduz ele no mercado. Quando você está no começo, você introduz ele no mercado, as pesquisas, o seu plano de estudo ali é muito mais quantitativo, né? Porque, de certa forma, você não tem cliente ainda, você não conhece. Então, você vai para mar aberto e, sei lá, você tira uma bala de canhão para acertar uma mosca, né? Então, mais quantitativo. Quando você discorre um pouquinho mais esse ciclo de vida, você começa a já ter cliente, você começa a ter possibilidade de ter sei lá, um CRM, uma espécie de não CRM software, mas um CRM conceito, ali olhando mais para dados comportamentais e tudo mais. Aí a minha pergunta é, assim, vocês nesses 3 anos, em que momento vocês enxergam vocês? E se vocês, já nesse momento, vocês têm uma base de clientes, vocês conseguem olhar para comportamento, para aprender, olhando para dentro de casa, ou só de fato olhando para o mar aberto, né? Olhando um próximo passo, olhando comportamento regionais lá para frente, assim. Surgiu essa curiosidade nessa jornada de vocês aí. Bom, quando a gente olha... complemento. Tá bom. Viu que a voz da Vocês consciência... estão alinhados, estão estão alinhados. alinhados. Isso aí. Quando a gente olha para isso, Dan, que você falou, nosso cliente, a gente tem um mapa do que a gente desenhou, tá? E quando a gente desenhou, estava muito claro. E quando saiu do Forms, a primeira 3 semanas que a gente vendeu e a gente fechou, ficou muito claro que o que a gente desenhou era o que a gente coletou. Quando a gente foi para mar aberto, a gente viu que a realidade de chegar ao cliente era totalmente diferente. Por quê? Porque ali eu não conheço ele não me conhece. Quem é a BBQ Connect? Quem pode avaliar? Qual é o produto que eu vou entregar? Então, aí, o que a BBQ Connect trouxe? A confiança. Então, quando a gente olha, você olha para carne, você olha para comida. Normalmente, quais são as cores que traz comida de qualquer logo? Vermelho e amarelo, né? Qual é o nosso logo? Mostra aí, Dan, por favor. Azul. O azul, ele traz exatamente isso, confiança. Esse estudo de cores a gente também fez. Qual que é a cor que traz confiança para quem enxerga o propósito da BBQ Connect? É o azul. Então, quando a gente posta e está alavancando quem são esses clientes, a gente ressalta muito a questão de confiança. Para quê? Para que essa pessoa, essa empresa, esse cliente, esse amigo, a gente fala que é uma família, né? Quando a gente está no churrasco, a gente está com amigo e família, confie na BBQ Connect. Então, respondendo a sua pergunta, a gente olha muito, sim, para quem são essas pessoas. Hoje, o CRM, a gente não tem. A gente tem, sim, o ir ao mercado. Então, a gente está expandindo. Então, nosso Instagram, BBQ Connect, segue aí, curte, compartilha. A gente não tem YouTube, então não dá para apertar no sininho, né, Rafa? Ainda. Né? Ainda. Então, assim, a gente olha para isso, a gente tem mais ou menos 500 seguidores. Tá? 460. Até complementar isso. Se a gente pega a pesquisa feita lá atrás, onde eu tinha sexo, idade, região... Mais demográficos, né? Os dados demográficos, né? Quando a gente começou a ter as constâncias nas postagens,
e esses 400, tirando, os 100 e poucos amigos que tinha lá atrás, os outros 80% vieram de uma forma orgânica, com ferramentas simples ali do Instagram, conta profissional. Na hora que você pega o relatório que ele te gera de cliques, perfil, região, a gente pode dizer que 80% bate com o nosso estudo. E a gente descobriu perfis que a gente não imaginava. Por exemplo, mulheres desesperadas por organizar um churrasco com as amigas, por exemplo. Sim. Deve ser? Sim. Não sei comprar. E mulher, aí dá lá, sexo feminino, região tal, idade tal, que a gente não tinha mapeado naquele universo. Desconstrói um monte de coisa, inclusive a nossa visão míope de que churrasco é só homem. Hoje a gente tem que trabalhar com ferramentas gratuitas, custo controlado. Então, pegando essas ferramentas básicas que a gente tem, a gente conseguiu fazer esse cruzamento. Que legal. Não, legal. Quebra as crenças, né? Assim, e eu quis destacar porque, assim, o quão é importante você olhar para dentro também, né? No decorrer, né? Você olhar e aprender com a base, com a sua base que você vem construindo. Então, muda bastante ponteiro para vocês o conhecimento. Legal, cara. Eu acho que somado a tudo isso, a gente olha muito para os micro-influenciadores. Segura esse ponto. A gente já explora esse lado aí. Porque eu quero, antes de explorar essa parte de marketing e tudo mais, eu queria explorar um pouco mais o produto em si. Porque a gente está aqui há pouco mais de uma hora falando... Já? Falei para vocês. Pouco mais de uma hora falando sobre conceitos, como vocês começaram a construir empresa e tal, a visão empreendedora e tal. Mas agora eu quero explorar um pouco a questão do produto em si. Especificamente o BBQ Connect, tá? A aplicação ali e tal, rodando. Quando a gente olha para uma startup, ela geralmente foca em desacoplar uma parte de uma jornada. Por exemplo, como nasceu o Nubank? O Nubank focou ali em um cartão de crédito básico para um público específico e não olhou ainda, não tinha uma ambição de se tornar um banco e começar a abocanhar mercado. Então ele focou ali em desacoplar uma parte da jornada de um produto específico que era super complexo. Alguém teve uma experiência ruim. Exato. Então eles focaram ali num recorte. E esse mundo, ele é super amplo, né? Falando sobre churrasco especificamente. Vocês estão nos contando que tem, por exemplo, produtos BBQ como, por exemplo, faca, tábua. Vocês têm a organização do churrasco, enfim, tem um conjunto aí de possibilidades dentro da plataforma. Mas, qual que é o caso de uso? Assim, conta para aquela pessoa ali que está assistindo, ouvindo, o que é a jornada no final do dia? O que vocês esperam entregar para a pessoa? Assim, aonde que é o principal caso de uso da BBQ Connect nesse momento? Tá? Conta aí, o cara entra, o cara faz um login, como que esse cara é impactado e o que vocês entregam no final do dia ali como core dentro da plataforma? Bom, primeira coisa, ele está disponível nas lojas iOS e Android. Então, todo mundo que tem iOS e Android consegue fazer um download do app. Tá? O app é um app onde você consegue ter experiências associadas às dificuldades que você tem no churrasco. Seja fazer, igual eu comentei há pouco, uma Buffalo Wings, ou acender uma churrasqueira, ou entender qual a temperatura da grelha, ou pegar uma playlist. Ou seja, a gente trouxe para o app uma questão assim, cara, como eu garanto que pensando em churrasco, eu fique mais tempo dentro de um aplicativo de churrasco. Então, tem tudo isso. Quando a gente entra na experiência que vende os produtos, a gente pensou o seguinte, cara, eu quero churrasco. Então, o botão que a gente vai usar chama Quero Churrasco. Né? Começando essa jornada, a pessoa vai falar aonde ela mora, ou se não, aonde ela vai fazer o churrasco, porque pode ser diferente. Ela vai escolher os kits que ela quer, ou quero fazer um espetinho, ou quero fazer uma carne Angus. Isso não quer dizer que nesse kit vem só proteína bovina ou carne de boi. Pode vir um frango, pode vir uma linguiça, pode vir um pão de alho, pode vir... Cara, até o carvão e o sal vai junto do kit.
Para quê? Para que ele não precise ir no mercado. Bebida vai também, não? Vai, cara. Já resolve o problema do cara que leva Itaipava e bebe Heineken. Perfeito, é isso aí, Dan. E lá a gente tem 3 tipos de cervejas. Além disso, pô, eu tô tomando uma Heineken hoje, mas o que eu gosto é Jack Daniels com Coca-Cola. Se tivesse um Jack and Coke aqui, a gente tava tomando aqui um Jack and Coke. E lá no app você consegue pedir um Jack, consegue pedir um gin. Pô, e as crianças? Suco, água, refrigerante. Então, você faz uma lista de churrasco, e aí vamos pegar quem fazia cursos de MS Project aí, que eu acho que todos nós fizemos na vida, como que é planejar um churrasco. Então, essas etapas estão dentro desse momento. Por quê? Pô, quem já não foi fazer um churrasco ficou na fila no mercado, depois do mercado esqueceu e foi comprar a carne no açougue, depois, pô, quero comprar um Jack, voltou para a adega, pô, esqueci o carvão, passou no posto, pô, quero levar um sal de parrilha, achou uma boutique de carne. Ou ficou atormentando um amigo, ô, tá faltando tal coisa, traz aí. Exato. Então, é essa dor que a gente resolve. E detalhe, sentado na cama dele, no sofá dele, ou no escritório falando que vai fazer churrasco na sexta-feira, no sábado, no domingo, para organizar esse churrasco. Em quantos cliques? 10 cliques. Então como é a jornada? O cara entra... O cara entra, baixa o app, baixou o app, fez o registro, logou, quero churrasco. Quero churrasco, define onde vai ser a localidade dele, igual a gente falou. São Paulo, Votorantim, Sorocaba. Definiu a localidade, viu o que tem lá, escolhe o kit, escolheu o kit, vai para a bebida, saiu da bebida, vai ver, produtos garantidos, vai para serviço. Quero churrasqueiro, aí a gente entende qual tipo de churrasqueiro, se é o assador que vira espetinho e garante que aquele espetinho fique top, porque também é difícil. Ou senão eu quero ter uma experiência com uma defumadora, com fogo de chão, enfim. Definiu qual é o assador, vou para uma questão de prato, utensílio, limpeza ou qualquer outra ajuda. Feito isso, pagou, recebe no período anterior ao churrasco que ele planejou. Aí conectado nessa jornada, passando ali no primeiro ponto. Quero churrasco, qual carne eu quero? Aí entra aquela questão que eu falei dos parceiros que vão fornecer a carne. Aí pulando para a próxima, parte de serviços. A partir do momento que ele fecha, a gente entra em contato para alinhar o melhor ainda, né, tem esse contato, alinhar o melhor serviço que vai atender ali a demanda dele. Então a gente tem conectado os fornecedores de carne, os parceiros, desde a limpeza, assador, né? Fornecedor da bebida. Putz, não sei como fazer a Buffalo Wings. O cara que gerou o conteúdo está ali no aplicativo, você pode ver como é que faz. A playlist, então nessa jornada que parece, ela é bem linear, assim, você tem vários players diferentes conectados e a gente vai direcionando. E quero dar um presente, o Dan vai fazer um churrasco lá na casa do Rafa, quero comprar uma faca. Entra no nosso marketplace, que não tem só produtos BBQ Connect, tem de parceiros, e compra uma faca pro Rafa. Entendeu? E você pode receber a faca no dia do churrasco. Boa. Entendeu? Então, quando a gente fala, vou expandir para uma região Y, mapear quem são os fornecedores, a gente faz lá o cadastro, valida, né, o padrão deles, e aí você habilita uma região nova no mesmo aplicativo baseada na geolocalização que a pessoa está informando. Legal. É importante quando uma startup está nesse estágio, que é entender possíveis concorrentes ou até empresas estabelecidas que oferecem algum tipo de produto ou serviço. Por exemplo, tem um mercadinho lá do bairro onde eu moro que os caras oferecem, claro, dada a devida proporção, não é num aplicativo, mas eles oferecem um serviço. Pô, vem aqui, você compra a carne, eu te ofereço aqui um churrasqueiro, o cara leva as coisas, o cara faz tudo e tal. Conta aí como que vocês também estão olhando para essa questão de... eu tenho as estabelecidas, os grandes players que estão fazendo algo assim, ou até mesmo possíveis concorrentes. Como que é a visão de vocês nisso? Eu acho que isso a gente não vê como concorrente, a gente vê como pessoas que ensinam a gente o que a gente pode fazer e ajudar a melhorar o mercado como um todo. Bonito isso, hein? Tá? Caramba, hein? Vale um corte. Vale.
Por que a gente falou isso? Porque a nossa referência para falar da BBQ Connect é uma mistura de iFood ou Mercado Livre ou qualquer outro que entregue Isso eu comida. queria explorar, isso aí. Entendeu? Qualquer outro que Zé entregue Delivery. comida, Zé Delivery, Pão de Açúcar, qualquer outro. Uhum. Mas ele entrega o serviço? Não. A experiência, né? Ele entrega a Você vai experiência? descer no seu prédio quantas vezes para buscar Exato. coisas? Vai chegar tudo junto? Vai chegar tudo junto? Aí a gente fala assim, cara, a gente fez esse estudo de concorrência, né? Nesses 2 anos e meio antes de lançar, a Raquel Garcia, hein, cara, pensa numa menina boa. E ela provocou a gente. Quem são os seus concorrentes? Ela trouxe claro pra gente, é uma mistura de Mercado Livre, iFood ou qualquer outro, com Get Ninjas. Quando ela falou isso, eu falei, cara, faz sentido. E aí a gente falou assim, cara, o Get Ninjas não é concorrente, ele pode ser um conector no nosso serviço. Quando a gente pergunta qual assador que eu tenho, se você baixa o Get Ninjas, você procura lá churrasqueiro, você vai achar no mapa pontuado pelos vizinhos qual é o score daquele churrasqueiro. Essa é uma evolução, né, Dani? Aí dando spoiler, né? A gente tem essas ideias também. Para conectar o Get Ninjas a gente vai te procurar. No BBQ Connect exclusivo, porque ele vai me dar um mapa pontuado daquele churrasqueiro com aquelas referências. Então, a gente olhou para isso, tá? Então, o Get Ninjas é um provedor de serviço, só que um provedor de serviço apartado de produto. Então, a gente olhando para o terroir do vinho, pensou no terroir do churrasco, trouxe para a experiência digital, olhando para esses concorrentes e transformou tudo isso numa experiência única. Onde a gente tem diferença? Na conexão desses pontos. Tá, Rafa? Então, assim, foi assim que a gente aprendeu também quem são os nossos concorrentes. E você tá certo. O Mercadinho da Esquina é um baita concorrente. Porque ele entrega a cerveja na sua casa em 2 minutos. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Mas você tá certo, é um Aí concorrente. chegou uma situação de a gente estar num evento, coffee break ali, aí, pô, o que vocês fazem? Ah, faço isso. Pô, eu faço... O cara mexia com carne também, não vou falar quem é. Uhum. Pô, mas vocês atendem esse ponto da jornada, eu atendo esse. Vamos fazer um teste junto? Então, o cara, pô, esse é meu concorrente. Não, mas ele vem até aqui, daqui pra frente, aí põe um dentro do aplicativo do outro ali, a gente faz um teste. Estamos em conversa. Que legal. Eu enxergo aqui, você falou de concorrentes, eu enxergo aqui um conceito mais ou menos ali de um marketplace ali, meio híbrido ali, meio de serviço, meio de produto, né? Vocês são os intermediadores ali, meio que vocês conectam, né? BBQ Connect. Vocês conectam. E os desafios de marketplace ali, dos grandes, a gente conhece, né? Porque você tem que ativar valor tanto para o fornecedor ali, para o seller, né? Quanto para o seu cliente final, que seja. Qual que é o desafio de vocês, né? A Rafa falou de concorrente. Eu queria trazer o ponto dos fornecedores em si. Porque os fornecedores, eles precisam acreditar ali no propósito, eles precisa ser rentável para ele de certa forma, porque não é... Tem que ter uma certa governança também, né? Tem que ter uma certa Qualidade, governança. você falou. E isso é desafios de conceito de marketplace. Você olha o marketplace tem o seller e tem o cliente, o B2C. Então, você tem que ativar valor para ambos. Então, como que é o desafio de vocês, assim, se é que vocês tiveram algum desafio, ou os fornecedores foram ali na base de um mapeamento que vocês fizeram mais, assim, certeiro, sabe? Como que vocês lidam com essa questão de ativar valor para todos os envolvidos, né? A gente teve um mapeamento, né, com os fornecedores que você conhece, e aí a gente fez uma provocação entre nós. A gente teve que fazer um fluxo, né, de valoração da empresa e tal. Aí eu perguntei, se você recebesse R$1 do Rafael, 3 minutos, você escreve o seu, eu escrevo em que pilares que você colocaria? 10 centavos aqui, 30 centavos aqui. As nossas visões foram parecidas. Um grande desafio é a logística, porque você tem que ter uma consolidação de tudo para chegar com um padrão esperado, né, que a gente define. Que é o last mile. Principalmente no last E mile. pode encarecer, né? Pode encarecer, mas hoje, a gente participou de um evento de inovação, aí você abre a mente ali, né, porque tem caras trabalhando com isso que você nem imagina. Um outro desafio que a gente tem, por fato de ser uma carne resfriada, embalagem. Aí a gente, a caixa, como vai ser a caixa, tem que ter a película de proteção plástica, não tem. Nesse mesmo evento, o cara levanta a mão, eu sou da empresa X, não vou falar que é uma empresa grande de carne. Um dos nossos desafios hoje é a embalagem, por causa da carne. Eu virei para ele e falei, caramba, Pronto.
esse cara A gente gigante tá com o mesmo problema, com a mesma foi, dúvida. cara. Era assim, foi questão de minutos. A gente tava esperando acontecer Então o a gente evento tem e veio esse ponto, né, Dani? Acho que hoje a logística é um dos maiores ali, porque a tecnologia a gente tem dentro de casa, ali entre aspas, a gente consegue escalar mais fácil. Na startup, eu voltei a fazer coisas que, putz, como que fazer isso aqui mesmo? Sabe aquela parte técnica que eu já não fazia mais? O marketing é um desafio. Rede social, divulgação, isso a gente pode dizer, né? Que a logística e o marketing aí é inerente ali o tempo inteiro a qualidade do produto, essas coisas. Bom demais, né? Muito bom, legal. Turma, olha só, legal, a gente está falando aqui sobre o produto e tal, entendemos como funciona a jornada, porém para escalar vendas, a gente sabe que tem uma complexidade no investimento de marketing, como que se impulsiona, usa rede social, usa marketing inbound, outbound, usa o influenciador, e a gente percebe um movimento muito grande assim, de influencers, por exemplo, o próprio Netão, que é um cara que surgiu assim, não vou dizer do nada, né? Mas o cara começou a gerar Ele quebrou conteúdo. antes de crescer, tá? Vocês não viram a história dele, vale a pena. Boa. Ele quebrou antes de crescer. Legal. E aí ele usando o exemplo do Netão, é um cara que é super influente no mercado falando sobre churrasco, carnes e de qualidade e tudo mais. Hoje tem uma baita rede. Como que vocês percebem a escala do negócio de vocês na estratégia de marketing? Seja um marketing inbound, seja um marketing outbound, seja usando redes sociais. Conta aí pra gente como que tá esse trabalho aí pra escalar. Rafa, a escala para nós é o grande desafio hoje. Porque a gente sabe que a venda é o final que a gente quer. E quando a gente fala de marketing, todas essas variáveis que você falou, inbound, outbound, influencers, é uma parte crítica como o Dani colocou agora, entendeu? E um dos pontos que a gente pensa muito, a gente olhou para o aplicativo e falou assim, cara, o nosso produto ele tem que ser, como a Paula falou, como o Dani falou, tem que ser um custo variável. Eu não posso ter um custo fixo caro. Então, o que acontece? Os parceiros nossos são associados a isso. Então, se a gente não tivesse esses micro-influenciadores, essas questões de marketing com parceiros e amigos, seria muito difícil. Porque hoje o custo de marketing é um custo muito alto. A gente sabe disso. Então, quando a gente pega e vai para uma região, a gente pega essa região e olha o micro-influenciador da região. Vê se faz sentido para ele. Vê se ele quer junto com a gente. Porque quer queira, quer não queira, ele dá um selo de qualidade para a gente. Pô, vai na BBQ Connect. Ele garante qualidade, ele garante o produto, E assim, para nós está sendo muito positivo. Exemplo disso, 2 postagens. Né? Uma das postagens que a gente fez com um desses micro-influenciadores chegou a quase 12 mil visualizações. Falei, cara, a gente nunca tinha tido isso. Aí a gente pegou um cara que deu uma dica de faca, porque a gente se conectou com ele. Até hoje não para de ter visualização, mais de quase 20 mil visualizações. Então, quando a gente olha para isso, a gente sabe que regionalmente a gente tem, por exemplo, o Netão, igual você falou. Hoje ele é muito forte no Brasil. Mas ele, no começo, era muito associado a Santos. Né? Sim. Terra do Dani, tá? Então, o Dani sabe muito bem o quanto ele era forte. A gente pega Sorocaba, a gente pega o Léo Dom Pimenta. Não só Sorocaba hoje em dia, o Léo já expandiu. A gente pega o Bocabelo e o Bruno Salomão, é Brasil. Então, o que tem nos ajudado na questão de marketing são esses micro-influenciadores ou macro-influenciadores, quando a gente pega algumas das nossas conexões, olhando para como a gente está expandindo nesse mar que a gente tem para pescar. Então, a principal aposta aí estão nos micro-influenciadores, nos Exato. macro-influenciadores. Exato. E vocês citaram alguns canais, assim, que na minha visão, são canais mais B2C, né? Ali está atacando bastante B2C. Falando de marketing, né? Alguma estratégia que vocês executam olhando para B2B? Sim. Ou meio que vocês estão descobrindo? A gente vai fazer 2 testes. Aí é legal comentar isso, Dani, se você quiser complementar. A gente vai fazer alguns testes olhando para condomínios, que aí acontece como o condomínio deixa a gente entrar,
A gente está tanto no B2C, quando o cara pede para fazer o churrasco nele na varanda gourmet, ou quando ele vai para uma visão do... Como chama? Do espaço... Salão. Do salão de festa, da churrasqueira compartilhada, enfim. E quando a gente olha, por exemplo, vamos falar assim, nos lugares que hoje tem beach tênis, futebol, porque lá sempre tem churrasco. Sempre tem churrasco. Então, são alguns lugares que a gente olha assim para essa estratégia. Essa estratégia é muito mais homem a homem, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem grandes contatos na parte de administração de condomínio. E eles são a porta de entrada. Então, a gente está fazendo teste nesse final de ano, começo de ano, com essa questão de gestão de condomínios, para poder entrar. Por exemplo, um dos nossos contatos aí também, da nossa rede de relacionamentos, gere mais de 1.000 condomínios hoje em São Paulo. No elevador ele é mídia. Então, assim, são vários pontos. Então, o meu contato também passa a ser o B2B. Então, como que esse cara ganha? É um B2B2C aí nesse caso, né? Exato. Então, ele me conecta ao morador, ou conecta ao cara que está jogando bola, ou beach tênis, ou vôlei, enfim. Então, sim. E são pontos, talvez, porque é um teste, que deem mais resultado, com maior velocidade, para um dos pontos de monetização, entendeu? Você falando de quadra e esses beach tênis aí, futevôlei, eu vejo que aí um B2B mais claro, né? Porque, por exemplo, o estabelecimento ele pode disponibilizar esse serviço para o cliente dele, Claro. através de vocês, né? Então, meio que vocês, não é uma ponta B2B2C igual a parte do condomínio. Perfeito. É um B2B ali... Eu Direto, vejo mais né? claro o B2B nesse cenário, assim, né? Não sei. E aí você volta num ponto que foi o nosso planejamento, as nossas formas de monetização, né? Que eu acho que é um ponto importante quando a gente planeja. E a gente planejou algumas formas de monetização que fizeram com que a gente desenhasse o nosso produto de uma forma. A BBQ Connect é um produto white label. Se quiser colocar o Dan BBQ Connect, o Rafa BBQ Connect, em uma semana está rodando o seu Dan BBQ Connect. Inclusive, pensando em várias marcas, vários produtos, a gente pegaria o logo, botaria na cor dele, botaria o nome dele e estaria rodando. E a operação a gente tocaria, tá? Então, essa questão de white label foi pensando em uma das formas de monetização. Hoje a gente vai em vários setores, banking as a service, tudo white label. A gente vai vamos pegar, fala outra aí que tem questão de as a service. Pega Squad. Squad não tem label, é white label. Então, assim, o que a gente tem são os produtos prontos para que sirva para quem fizer sentido. Essa é outra forma de monetização. Outra forma de monetização são os anúncios. A gente consegue colocar, por exemplo, você falou Netão. O Netão pode ter o Netão BBQ Connect. E aí o que acontece? Ele não precisa desenvolver o aplicativo, ele não precisa desenvolver o marketplace, ele pode colocar todos os produtos deles na nossa loja e faz isso rentabilizar. Diminuindo o custo dele de tecnologia, muito. Então, essa é uma forma de monetização. É isso aí. Eu vejo um movimento de white label importante com a questão da indústria 2.0, dali para frente, que é a indústria vendendo para o consumidor final, mas sendo operado, né, a operação toda sendo administrada por um distribuidor, né? Não ali. A indústria tem muito esse conceito de white label e está muito forte. Então, eu acho bem legal a ideia de monetizar através de white label. E outro ponto que a gente pensou muito no produto foi que a inteligência está no back-end, igual eu comentei no começo do nosso papo. Por que a gente fez isso? Porque eu posso conectar o que eu quiser. Se amanhã o produto piloto quiser colocar o produto piloto em uma camiseta brincando com churrasco, a gente coloca um vídeo seu e do Rafa no nosso aplicativo, conectado à sua página em minutos. Eu não preciso de 2 back-end, um front para fazer isso. Ou eu ou o Dani, basicamente a gente vai lá e pluga. Então, isso tem um nome desse conceito, pensando em aplicativo. Ele fugiu, mas é uma questão assim,
a inteligência pro front é muito simples. É uma casca. Uhum. Então, ela garante pra gente uma versatilidade muito alta de mudança. Muito bom. Entendeu? Quando a gente fala sobre produtos digitais, para escala, está muito em alta a discussão de software as a service. Que você tem ali um modelo de subscrição, um modelo de volume. Então, por exemplo, olhando para o negócio do BBQ, se o cara tem um white label, o cara pode ali, por exemplo, pagar pela subscrição ali de ter o Danilo.bbq Connect. Então, ele paga ali uma subscrição e conforme há um volume, ele também ganha um fee por esse volume. Como que é a visão de vocês em relação à escala, pensando no produto, o digital, tá? Porque eu entendi que tem os serviços por trás, o marketplace que tem uma força aí, mas quando a gente fala de escala, vocês estão contando para nós que dentro da plataforma você tem uma questão de cultura, porque o cara pode ali escolher uma trilha sonora que faz sentido para o churrasco, seja o cara tá numa quadra, é um estilo de música, o cara tá num, sei lá, um ambiente mais familiar, é um outro estilo de música. Enfim, tem uma questão cultural, a forma como o cara pode fazer um determinado corte, então tem ali dicas, tem um conjunto de informações, interações que acontecem dentro da plataforma que é interessante o cara assinar. Por exemplo, você pega no vinho, que foi o exemplo que vocês deram, tem aqui a Evinho, né, que você tem ali, o cara assina e, obviamente, o cara tem lá um conjunto de dicas e tal sobre harmonizações e tudo mais, e no final o cara ainda recebe ali no final do mês, né, o cara recebe um vinho, não sei como é porque eu não assino, mas já me contaram ali, você recebe um vinho, e conforme você vai contando o que você gosta, ele começa a fazer uma curaça e ele fala, pô, o Dan gosta de, por exemplo, Malbec, então, cara, eu vou começar a oferecer ali vinhos nesse formato. Pensando aqui no negócio, por exemplo, o Danilo aqui gosta de um determinado tipo de corte e tal, não especificamente picanha, mas um determinado tipo de corte de carne e tal. Como que a gente poderia oferecer alguma coisa assim? Na escala, vocês pensam em usar muito do digital? Tem já essa ambição ou vocês ainda estão focados especificamente no que é core neste momento? No momento, o core. Mas tem esse mapeamento. Tá. Opa, desculpa. Tem esse mapeamento nas conversas que a gente tem, até porque eu sou assinante desse tipo de serviço. Uhum. Então eu fico fazendo muitos paralelos, né, entre mercados diferentes. Mas hoje o foco principal tá ainda no core. Legal. A gente botou o barco na água, entendeu? Então, se a gente não focar nisso agora, Rafa, a gente vai perder esse momento desse foco. Uhum. Amanhã, se a gente perceber que pode pivotar, a gente vai pivotar. Então, por isso que esses pequenos testes que a gente está colocando no mercado. Quer ver? A gente tem muita gente, vou te falar aqui um dos testes que a gente tem no nosso estacionamento, no nosso parking lot de ideias, né, Dani? Que a gente pensa muito em ser um conectado a banco. Todo mundo hoje quer ser conectado ao banco. Uhum. Mas como eu conecto BBQ Connect churrasco a um banco? Cara, imagina que essa tábua é feita pelo marceneiro da esquina. E coincidentemente, está sendo usado por um baita influencer. Só que esse cara não tem grana e não tem ideia de como escalar o produto dele. Uhum. Eu posso vender uma consultoria de negócio, eu posso vender um financiamento. Tudo isso vem na nossa mente, a gente vai botando lá. Então, assim, eu posso ter essa visão para várias coisas do churrasco. Uhum. Só que se a gente não focar, a gente perde a nossa direção hoje. Tá, eu entendi que tem um diferencial aí, reforçando esse ponto, que é a questão do white label, para poder escalar. Pô, eu não preciso usar só o nome BBQ Connect, eu posso usar um outro nome que por trás dos bastidores é by BBQ Connect, certo? Mas existe um custo de infra, quando você pensa, aí falando mais tecnicamente, né, Dan? Uhum. Pô, eu teria um tenant que é Danilo.bbq Connect, teria um outro tenant que seria Norden BBQ Connect, então esses tenants ele tem um custo de tecnologia, que se não vende, você fica com esse custo da empresa. Eu sei que hoje vocês estão escalando esse negócio, né? Mas em que momento vocês pensam em que, pô, bombou o white label, tem que monetizar para minimamente pagar os custos?
Cara, eu não tenho essa resposta agora. A gente não tem essa resposta aí. É tudo bem falar não sei, né? A gente aprendeu aí recentemente. Mas é mais uma hipótese que é criar white labels e se tiver... E é uma hipótese muito forte. É uma hipótese muito forte. A gente, em momentos, a gente conversou, puxou conversas e a resposta foi: faz o seu teste, prova que dá valor e volta a conversar comigo. Então, a gente iniciou conversas com possíveis pessoas, empresas que podem ter essa situação de white label que vai gerar valor, principalmente monetário, para nós. Tá? E para eles, uma dificuldade, que o cara é um baita distribuidor de determinada região, mas ele não tem um ponto de venda. Tá? A gente estava conversando antes de vocês chegarem, que teve um cara de uma determinada cidade que falou: cara, eu quero criar um aplicativo, mas eu não sei nada de aplicativo. Me ajuda? Na mesma hora, segunda-feira tem reunião com ele, físico, óbvio, vai ter churrasco, não pode faltar, mas vamos lá conversar para quê? Para colocar um white label na cidade dele com o nome dele. Genial. E a gente vai fazer o quê? Vamos deixar claramente os custos e vamos ser transparente com ele. Ó. O custo é esse, o custo é esse, o custo é esse. Como que vai ser? Não sei. Mas tem que deixar claro. Numa relação de confiança, né? Se a gente não mostrar essa transparência, como que a gente vai dar o próximo passo? Legal. É isso. Eu acho que o momento de validação de hipótese é um mar de oportunidades, né? Tem que ir validando em cima do... Eu fiz a provocação para saber assim, se vocês estão 100% focados no que é o caso de uso, o que é o fit para vocês nesse momento, que é oferecer para o cara uma experiência de ter um churrasco e podendo potencializar ali com white label, por exemplo, mas está focado nesse propósito, né? Então, legal demais. Desculpa. E essas descobertas, como que elas aparecem? Por ter os pilares que eu falei, a gente varia o tipo de postagem que a gente faz durante a semana. Então, uma vez é um post mais direcionado a um consumidor final, quer ser nosso parceiro. Então, esses contatos vieram dessas postagens, porque a gente tem os pilares. Então, ora eu falo disso, ora eu falo disso, e eles juntos formam a... E aí, Rafa e Dan, perguntar se eu posso falar de um podcast que a gente segue muito. Cara, manda bala aqui, pode com tudo, cara. Que é a questão dos sócios. Ah, não, esse não pode. Tô zoando, pô. Porra, tá ficando uma banda, né? Eu não resisti, desculpa. Tá certo, Dan. Pode deixar que eu vou vetar a carne também. Tá? Não, perdão, gente. Perdão. A gente escuta, e o Dani puxou isso, e ele tem bastante... O Dani escuta bastante podcast. E aqueles que ele acha mais relevante, ele provoca nós 5 para escutar. E ele tem puxado muito, principalmente para essa questão do podcast dos sócios, que são 2 irmãos, e eles trazem conceitos básicos e conceitos avançados. Conceitos básicos tipo esse, que a gente não conhecia. Cada tipo de post vai para uma pessoa. Se eu posto no Story, eu atinjo um público. Se eu posto no Reels, eu atinjo outro. Cara, lembra assim, eu sou engenheiro elétrico. Ou corrigindo, engenheiro eletricista. Nunca trabalhei com marketing. Conectava marketing ao produto, mas nunca fui marketing. O Dani, tecnologia, nunca foi marketing, né, Dani? Hoje eu vejo esse cara, se vocês olharem lá no Instagram e vai ter um Reels que tem um olhinho piscando. Eu nem percebi que era o olho do Dani, cara. Então, assim, o cara tá mal marqueteiro, entendeu? Cada post que ele faz, eu falo, caraca, mano, que ideia louca. Por quê? Ele tá com essa conexão que a gente não tinha. E a gente aprende muito com essa questão dos sócios, entendeu? Então, para quem nunca escutou esse podcast, vale a pena. Porque ele traz conceitos básicos e conceitos avançados, que você consegue evoluir de tempo a tempo. E que não está conectado no meu mundo, entendeu? Não estava, né, Dani? E, assim, eu queria destacar, até trazendo aqui para as nossas discussões de produto, né? Que cada contexto e cada cenário muda, né? As necessidades mudam e tudo mais,
Mas se a gente pegar essa trajetória de vocês, a gente passou basicamente as etapas de produto que a gente vê por aí. A gente vocês tiveram uma ideia, vocês validaram a hipótese, Qual o independente problema, das- proposta de valor? dependendo das ferramentas, vocês validaram a hipótese, colocaram no mercado. Inteligência de trade-off aí, as escolhas inteligentes vocês tiveram do core ali, do foco. E a visão do errar rápido e melhoria contínua, evolução contínua. Isso é fazer produto. Menos sobre falar as buzzwords aí e metodologia, mas assim, os cenários mudam, as necessidades mudam, mas no fim das contas, segue-se uma trilha ali, né? Eu achei interessante, vocês estavam falando, eu estava aqui pensando que, tipo, alguns episódios a gente fala muito sobre ali metodologia, frameworks que a gente segue, que é muito importante. Mas aqui nessa conversa a gente falou muito menos sobre isso, mas no fim das contas a gente segue sempre essa trilha de produto. Então acho que conecta muito com o público que a gente tem, que trabalha em Big Corp, quer empreender, quer sair para uma startup, quer validar ideias e ter essa atitude, ter essa coragem. E também até quem trabalha com produto em Big Corp, porque Quer falar, quer aplicar lá? aplica dentro, independente de ter perfil entre empreendedor ou não, né? Porque tem gente que não tá no barato ali de empreender e tal, mas, pô, dentro ali ele consegue aplicar os conceitos e as técnicas que vocês aplicaram dentro do dia a dia. Então, por isso que eu falo, né? Não existe receita de bolo, então cada episódio aqui é um aprendizado, não tem guru, mas você vê como que a galera pode aprender com a história de cada um aqui. Então, eu queria destacar isso aqui. Então, fica os meus parabéns já de cara aqui. Obrigado, Dan. Eu acho que você falou uma coisa que, assim, a gente não pode deixar de destacar a metodologia. O método é importante. Mas não é o fim, né? É o Não meio, é o né? fim. Você quer saber? A gente usou muito método. Muito método. Desde a concepção da cor, quando a gente olha de cor, tem um método. Técnica de marketing. Técnica de marketing. Quando a gente olha para a persona, a gente usou método. Quando a gente olha para ágil, a gente usou ágil. A gente brincava que a gente fazia sprint de negócio. Vamos fazer sprint de negócio? Pô, a gente levou para negócio o sprint. Então, assim, e assim, puxando sardinha pro Dani, puxando sardinha um pouco para mim, pro Eric, menos a Paula, porque a Paula tá lá no financeiro, tá olhando de olho. Cara, dá uma moral pra Paula. Não faz isso não. Cara, se não Porra. fosse ela, você acha que a gente tinha olhando o custo? Não olhava. A gente tava gastando a torta e a direita. Porque assim, cara, o que mais a gente sabe é gastar. Né? Mas assim, até o plano que ela faz tem método. Qual é o planejamento financeiro? Como que a gente vai mostrar isso? Como que a gente vai fazer... Pô, de repente a gente olhou, nenhum dos 5 tinha feito um valuation de empresa. A gente chegou um dia... E aí, quanto vale a sua empresa? Não sei. Não sei. Vamos estudar. E pegaram 5 estudando valuation. Como calcular o valuation. Isso que é legal, né, cara? Entendeu? Você aprende na jornada. Demais. Você falou sobre não tem receita de bolo, mas existem algumas premissas que elas precisam estar na mesa. E é isso que é legal. Você que tá até agora assistindo aí e acompanha, fala, cara, esses caras hoje vão falar do quê? Estão comendo churrasco aqui? Qual que é a E lógica tô comendo, hein, velho? de falar de produto? Toda a lógica. Porque no final das contas, não existe uma receita de bolo, mas algumas premissas elas precisam estar na mesa. Validar o conceito que o Dan reforçou desde o começo, que é olhar para os dados, tomar decisões baseadas em dados, tomar decisões baseadas na visão do cliente, não na visão do que o Marini gosta, a visão de quem efetivamente vai consumir. Então, tudo isso aí é uma discussão empreendedora e é uma discussão de produtos no final do dia. Independente se ele é físico ou se ele é digital, existem essas premissas que elas precisam estar na mesa. Não dá mais para você tomar uma decisão se não for baseada num dado, baseada na visão de como é o comportamento do seu cliente e da experiência, né? Hoje em dia, é aquilo que a gente fala, pô, é isso que eu queria explorar também aqui. No final, o cara pode comprar a carne e fazer todo esse processo fora da plataforma. O cara consegue fazer isso. Mas tem a questão da experiência, do conforto. E isso pesa pra caramba. Pelo menos pra mim. Hoje, você pode pegar, por exemplo, posso comprar tudo isso fora, vou ter um custo. Posso comprar tudo isso com uma experiência bem interessante
que pode ser que tenha até o mesmo custo. E se pagar, se pra mim, pra experiência for legal, cara, a gente até paga. É o conceito da Apple, né? Cara, beleza, o produto ali, ele é tão bom quanto um produto Samsung. Samsung, às vezes, é até melhor, processador e tal, mas tem uma questão que é a experiência, a forma que você se conecta com o produto e por aí vai. E você quer saber, Rafa? Você que está olhando pra gente, vou usar a sua É frase, isso, vai tá? lá. Você que está olhando pra gente, quando você baixar o app, você vai ter certeza que o que você compra no seu açougue é o mesmo preço que você vai pagar lá. Ótimo. Porque o meu acordo não é cobrar mais de você. Sim, meu acordo é com quem fornece tudo. Então, se você paga R$10 no quilo de carne, você vai pagar R$10 no quilo de carne no app. E ele, às vezes, não tem essa percepção. Entendeu? Então, o que a gente está fazendo? Está conectando você de uma forma fácil, trazendo exatamente o nosso propósito. Mostrar que o churrasco pode ser mais simples. Não ter dificuldade de fazer esse churrasco. E aí, quando ele percebe que traz valor, acabou, cara. É a mesma grana que você vai pagar no açougue, o único dinheiro que vai ter a mais é só entrega. E uma entrega consolidada. Tá? Não é isso, Dani? Isso aí, a gente... É curioso, né? Você falou, né? Você tem que aprender a fazer algumas coisas, desde calcular o valor a fazer um processo de registro de marca no INPE. Nossa, depois conta essa, Dani. Essa Isso é tá boa. feito também. Essa é boa. Quem vai ser o fornecedor da caixa? Aí Também. a gente fala como que você trabalha, como que é o seu processo. Aí eu não tinha esse conhecimento. Tem um ferramental, é uma indústria, tem um ferramental. Uma faca. Se eu peço um modelo de caixa, o cara fala, eu não vou montar minha máquina para fazer duas. Então você tem que entrar meio que na produção do que os caras já têm. É legal, é instigante assim, você aprender essas coisas também. E para quem não sabe, o Dan contou, ele trabalhou muito tempo com tecnologia e olhava para um recorte, por mais que a gente discutisse produto, é um recorte olhando para a tecnologia. Marine por muito tempo discutindo os conceitos de Lean, os conceitos de uma esteira buscando eficiência, buscando ali que aquilo traga resultado para o negócio, focado no negócio. O Dan trabalhou muito tempo com marketing, empreendeu, agora está intraempreendendo na empresa. Então, você olha para um recorte e quando você empreende, você olha para o todo. Exemplos esses que vocês estão trazendo aí, registrar a marca. A gente pode dizer que a gente tinha um formulário e a marca registrada, porque imagina chegar lá na frente, alguém falar, ó, Exato, essa cara. cor aí, É minha. o que eu perdi tudo, afundou, né? Custo afundado. E daqui a pouco é o cara de tecnologia atendendo o cliente e é assim, né? Cara, assim, a gente já teve uma primeira briga. Aí, saiu. Saiu. Contaram. Demorou, Pô, mas saiu. Só que Eu não foi sabia entre que nós. Mas Isso- há tempo, há tempo. A mas briga acho que ainda não pode. continua, a gente tá em segredo ainda. Você viu que a voz da consciência atuou agora, né? A briga continua. A gente tem uma briga pesada. Opa, caiu de novo. Calma aí. A gente tem uma briga pesada. A gente só não pode falar com quem. Que, cara, quando a gente viu que essa briga entrou, a gente falou assim, nossa, vou usar a palavra, tá? Fudeu. Agora fudeu. Respiramos. E aí, vamos resolver? Isso tudo com relação à marca. Vamos tentar. Não é porque ela é isso daqui e a gente é... Porque o nome é muito bom, né? O nome de vocês. o nome é muito porra. bom, cara. E assim, vai pro mundo. A gente tá pronto Sim, pro mundo. sim. A gente termina o nosso slide do pitch, o mundo faz churrasco. A gente tá pronto pro mundo. Seja white label, seja não white label. E quando a gente olhou e começou essa briga, a gente falou, cara... E olha que eu tenho, hein, Dani? Eu acho que eu chuto aqui, eu acho que 10% do nosso investimento hoje, nesses 3 anos, foi nessa briga. Mas é assim, né? Foi registrada, só para deixar Tá claro. rodando, Foi é. registrada, não tem problema. Mas por X meses, pessoas podem recorrer. É. Só que Caramba. como você já passou de uma primeira fase e já foi registrado, só que para você, se alguém recorre, você tem que ir lá, você tem que ter uma ação também. É. Cada ação dessa custa. Boa. Turma, a gente explorou bastante aqui toda a jornada, como funciona o produto, o momento, o estágio que está a BBQ Connect. E conta pra gente aí, vocês estão
numa fase de buscar captação externa ou não? Vocês vão seguir-se no modelo de bootstrap, em que vocês continuam ali investindo? Como que está aí este momento, até para que quem esteja assistindo tenha ali uma possibilidade de como que eventualmente eu posso investir ou não? Conta aí como que é. Bom, o momento que a gente está, a primeira coisa, vocês que estão assistindo a gente, baixa o app. Esse é o primeiro ponto. Baixa o app e experimente. Eu acho que a experiência que vocês vão ter é diferenciada. Boa. Tá? Esse é o primeiro momento. Esse é o momento que a gente está. Respondendo a sua pergunta, Rafa, que momento a gente está? Sim, a gente está olhando sim para investidores. Tá? Por quê? Sozinho a gente está limitado. Claro. Tá? E como o Dani falou, ele já até deu a dica. Em que a gente está olhando? Em 4 vertentes. Tecnologia, marketing, last mile e... Tecnologia, last mile, marketing... Puta, fugiu. Fugiu agora. São 4 Não tem problema. Hã? Logística? Last mile. Então, são 4 pontos que a gente está buscando investimento. Tá? Então, assim, você que quer apoiar a gente, seja o family... o fundo de família, Isso. ou seja, um anjo, ou seja, um grande investidor, cara, entre em contato com a gente. Aí depois tem as nossas redes, tem o e-mail do Dani, que é daniel@bbqconnect, o meu, que é marine@bbqconnect, o da Paula, paula@bbqconnect, Eric e Naka. E vamos conversar. A gente pode ter várias opções, a gente está aberto para essa conversa, tá? Principalmente no momento que a gente está, tá? Que é o quê? Estamos no mercado, olhando para o mar aberto e focado em ter essas vendas que precisam começar, né, Dani? Muito bom. Turma, nós estamos aqui há quase 2 horas de papo. Caraca, e a gente não sabia o que ia acontecer, hein, Dani? E assim, vamos para uma rodada final. Dan, eu queria que você falasse um pouco das expectativas, se elas foram atendidas, e o que você tirou de aprendizado aqui desse episódio. Bom, vamos lá. As expectativas eram lá no alto, lá, porque eu adoro essas histórias. Assim, eu sou muito curioso em conhecer as histórias e foi um prazer conhecer a história de vocês e atendeu totalmente as expectativas, Rafa, porque eu acho que conectou muito com o público que assiste a gente e com o que a gente entende de propósito. A gente falou muito de produto, a gente falou muito da construção de um produto, veia empreendedora, modelo startup, olhar lá na frente, Brilho no olho, né? fazer dos boas caras. escolhas, brilho no olho, dá pra ver quando vocês falam a paixão que vocês têm pelo negócio. Então, acho que as minhas expectativas foram atendidas, assim, ao máximo, e eu acho que pra galera, conteúdo super rico, aprendizado fantástico. Então, obrigado pela aula aí, tá? E o churrasco, Dan? Um churrasco fenomenal. Eu comi pra caramba aqui, velho. Ó, vou falar. Olha, Eu tá fui só... difícil. Daqui eu acho que vai ter um after aí, Não, esse episódio aqui. Ainda bem que tá gravando, que a minha esposa tá... Ó. Muito bem, eu queria que vocês fizessem aí dessem um recado final para aquele público que pensa em empreender, pensa em construir um produto, tirar a ideia do papel e, obviamente, falar um pouco sobre como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, como que o BBQ Connect se posiciona nas redes sociais. Fiquem à vontade aí para dar um recado final. Vai lá. Então, agradeço a vocês da oportunidade de estar aqui, divulgar produto que a gente tá envolvido aí no nosso dia a dia. Falando de empreender, cara, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, mas eu acho que é um negócio fundamental, se você quer fazer, você ter a vontade e ter o apoio da sua família também, porque é um negócio que você tem que estar organizado para isso, né? Você não pode também... O Rafa sabe, eu tenho 2 filhos e tal, você não... O tiro não vai ser certeiro? Não vai, mas o impacto do erro tem que ser controlado também. Então, esse é o meu recado. Assim, eu acho que o apoio é fundamental. Como que te encontram aí nas redes sociais? Conta aí. BBQ Connect ou D.A. Álvares no Instagram. Boa. Obrigado aí pela participação de vocês, pelo papo. Acho que foi muito rico aqui. Eu saio com vários aprendizados sobre o quão importante é a construção de algo conectado a um propósito, conectado a um sonho, conectado a algo que te inspira, que gosta, que é a questão de fazer o churrasco, porque
Isso, o churrasco por si só, ele conecta a família, conecta pessoas que você gosta. Você não vai fazer churrasco com uma pessoa que, cara, você não vai chamar uma pessoa que é um conhecido, ser um colega para fazer churrasco. Você vai chamar amigo, aquela pessoa que você quer perto, passar horas. Então, é muito inspirador ver a empolgação que vocês falam aqui. E esse é o principal aprendizado que eu tiro hoje. E agradeço mais uma vez aqui pela participação de vocês, foi sensacional. Muito bem, esse episódio ele chega ao fim. Mais um episódio do Produto Piloto que foi patrocinado pela Norden. Mais uma vez o nosso parceiro aí que está toda essa temporada. Estamos chegando aqui no nosso penúltimo episódio da segunda temporada. Faremos um fechamento no próximo episódio ali comigo, com o Dan, com o Renan e com o Zé. E agradecer também os nossos parceiros de jornada aqui, Estúdios Voz, que nos fornece essa infra, esse ambiente acolhedor, esse ambiente que é gostoso e que a gente gosta sempre de... Estamos desde o começo, desde o primeiro episódio, junto com os Estúdios Voz, já mudaram de local físico e estamos aqui desde então com eles. Mas avisa o pessoal que não vai ter churrasco no último, hein? É isso aí, uma pena. De repente a gente contrata o serviço lá, Aí, vai. Tá certo aí. Feito, turma. Um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.